Bíblia diz que quando nós fazemos isso, os nossos pecados são cancelados diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus. E nós passamos a ter uma nova vida em Cristo. Uma nova vida que agora está no processo de transformação. Ela inicia com esse momento de arrependimento e fé. É o primeiro ato, o primeiro tempo da salvação. Mas ela prossegue num processo mais longo, que é o processo de santificação. É o processo da nova vida em Cristo ser a cada dia moldada em nós. E aí Deus vai trabalhar no nosso coração, vai tirar as características e os atos ruins que nós temos para nos aperfeiçoarmos e nos tornarmos cada dia mais próximos do ideal de Deus para nós. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou em perfeição. E em Cristo Jesus, Paulo diz que nós somos novamente aperfeiçoados, nós estamos adquirindo novamente a estatura de Cristo. Como missionário, eu gosto muito de pregar sobre evangelizar. É muito importante que a igreja evangelize. O próprio Jesus diz que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas a Bíblia também nos ensina que é importante que nós tenhamos um crescimento espiritual, que nós tenhamos um amadurecimento espiritual, que a nossa nova vida em Cristo possa realmente crescer a essa estatura de Cristo. E eu gostaria de pensar com os irmãos nessa manhã exatamente sobre este processo desse trabalhar de Deus em nós, no nosso interior, na nossa vida. Porque às vezes nós queremos falar de Jesus para as outras pessoas, mas tem tantas coisas em nós que está impedindo que nós testemunhemos de Jesus a essas pessoas. As nossas ações muitas vezes não condiz com a nossa realidade de cristão. E tem um autor brasileiro que escreveu há um bom tempo atrás, ele diz que o que Deus quer fazer em mim é maior do que Deus quer fazer através de mim. Então, evangelizar é importante, é imprescindível para a igreja. Mas deixar Deus trabalhar na nossa vida é mais importante ainda, porque é a partir daqui que nós vamos conseguir prosseguir. Eu convido a igreja, então, nesse sentido, de abrir a Bíblia em Colossenses, essa carta de Paulo a uma igreja que ele não fundou, mas que ele se preocupou com ela. Colossenses capítulo 3, dos versos de 1 a 17. Eu pedi para uma das irmãs, que tem uma boa voz, posso abrir aqui e fazer a leitura do texto. Assim me ajuda a conservar um pouco minha voz. Uma irmã, voluntariamente, senão eu vou chamar uma. Colossenses capítulo 3, de 1 a 17. Gostaria que viesse aqui e lesse o texto para nós. Obrigado, irmão. Qual é o seu nome? Tu não vais falar de ser voluntariado. Muito bem. Aqui já tem um texto, está um pouquinho maior, fica mais fácil. É só pôr o dedo até o 17. Tá? É só pôr o dedo para cima e puxar. Então vamos todos acompanhar. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro.
Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domina em vossos corações. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Esse é um texto um pouco longo. Eu creio que para meditar mais detalhadamente precisaríamos de muitos dias. Mas vamos tentar entender a mensagem que o apóstolo Paulo está a nos ensinar sobre a necessidade que nós temos deste amadurecimento, desse crescimento interior para servirmos melhor a Deus. Antes, porém, é importante nós dizermos que essa epístola escrita por Paulo à igreja de Colossos, ela é uma cidade que pertencia a uma província da Ásia Menor, chamada província da Ásia, e ela é localizada no vale de um rio chamado Lico, a cerca de 200 quilômetros de Éfeso. E essa carta é dirigida a uma igreja que Paulo não fundou, mas muito provavelmente o seu discípulo na fé, que se converteu em Éfeso, Epáfras, tenha fundado esta igreja. Éfeso, então, agora por meio de Epáfras, Deus age e funda aquela igreja. E Paulo diz que Epáfras era para ele um amado conservo, né? Alguém que servia o Senhor junto. Mas essa igreja está a atravessar um problema muito sério. Ela tem, da parte dos judeus que moram naquela cidade, uma influência de um legalismo judaico muito forte. E da parte daqueles que não creem nas doutrinas que os apóstolos estão a ensinar, outros ensinamentos, especialmente filosofias gnósticas, que ensinam sobre um conhecimento superior. Então, muito provável que esses são os motivos pelo qual Paulo escreve essa carta. Logo no primeiro capítulo ele faz uma saudação à igreja e depois ele no final desse primeiro capítulo ele defende o ministério do seu apostolado. É interessante que no capítulo 2 Paulo ensina que os crentes têm toda a sabedoria de Cristo, dos versículos de 1 a 5, combatendo essa heresia do gnosticismo que dizia ter toda a sabedoria. E eles são exortados a continuar crendo e trabalhando e sendo firmes na fé em Cristo Jesus, versos 6 e 7. E depois, sem serem enganados por essas vãs filosofias. Depois, os crentes não têm que viver sob as leis judaicas. Dos versos 11 a 17, Paulo vai esclarecer porque não é mais necessário seguir os rituais judaicos para crer, para servir a Deus através de Cristo Jesus. Porque isso apenas nos privaria dos seus prêmios. Porque é Deus agindo em nós, não é pelo que nós fazemos, mas é o agir de Deus em nossas vidas. E ele também fala que eles morreram com Cristo e, portanto, não precisam cumprir as normas legalistas, os versículos 20 e 23. Hoje nós, porém, queremos concentrar nesse capítulo 3. De acordo com este novo modo de vida, o crente então deve colocar o seu coração nas coisas celestiais. Dos versos de 1 a 4, Paulo nos ensina a matar as práticas pecaminosas do mundo e vestir depois as virtudes de Cristo. E em seguida ele vai nos dizer para que nós estejamos então prontos para servir o Senhor. É sobre este novo modo de vida interior em Cristo Jesus que nós queremos pensar. E queremos dividir o texto em 3 momentos. O primeiro momento é a busca dos valores espirituais. O segundo é despir esses pecados da velha natureza. E o terceiro momento, vestir as virtudes da nova vida em Cristo Jesus. Então, logo de início, eu quero afirmar que todo cristão, em Cristo Jesus, todo aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador, ele deve viver a sua nova vida em Cristo com alegria,
com sinceridade e com humildade. E como então eu devo viver essa nova vida em Cristo? Como eu posso buscar esses valores espirituais? Como abandonar os pecados que já estão enraizados nos meus hábitos, na minha vida, da minha velha natureza? Como apropriar-se das virtudes da nova vida em Cristo, aquela que eu estou agora a aprender através da palavra de Deus? Então, nesse primeiro momento, a busca dos valores espirituais. O verso 1, Paulo diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Isso significa que aquele que ainda não teve um encontro com Cristo não vai compreender essa mensagem. Não adianta você falar isso para uma pessoa que ainda não tem Jesus no coração, que ela não vai compreender. Essa mensagem é para quem já tem Cristo como Senhor, para quem já é servo de Deus. Então a vida dos crentes deve ser dominada pelo exemplo de Cristo, deve ser dominada pelo exemplo que vem de cima, que vem do céu. Fixar nossa atenção decisivamente nas coisas de cima, quando Paulo fala aqui, é focalizarmos nossas vidas no Cristo ressurreto e glorificado. Aquele que foi crucificado, mas ressurgiu dos mortos e hoje está glorificado à destra do Pai. Ele está assentado à destra do Pai. Em outra carta, Paulo explica o significado de buscar essas coisas de cima. Lá em Filipenses, capítulo 2, versos 3 e 4, Paulo diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo está a nos ensinar sobre um novo valor, um novo estilo de vida. É que não estarmos tão preocupados com as coisas que competem somente a nós, que nos favorecem a nós mesmos, mas nos preocuparmos com o outro. Jesus vai ensinar os seus discípulos e a multidão que o seguia, que se nós queremos amar a Deus, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a vida do cristão não deve ser egocentrista, ela deve ser uma vida altruísta, que se importa com o outro, que ajuda o outro, que está pronto para servir. Portanto, uma das missões da igreja é também servir a comunidade. Há muitas igrejas no decorrer da história do cristianismo que tomaram como primícia que só deveriam evangelizar, levar a palavra. Mas o que é evangelizar? Evangelizar não é levar Cristo à vida de outras pessoas, ou seja, fazer com que as pessoas conheçam o Cristo que nós vivemos. E isso é feito só por palavras? Não, é feito através de ações e palavras. Então, a missão da igreja não é somente falar, a missão da igreja é fazer também. Como eu posso dizer a uma pessoa que Cristo ama ela se ela está morrendo de fome? E eu não dou um prato de comida, eu não dou um pão para ela se alimentar. Como eu posso, nesses dias de inverno, dizer para uma pessoa: olha, Deus enche a minha vida, eu estou muito alegre, e ela diz: mas eu estou morrendo de frio. E eu não dou um casaco, uma vestimenta para ajudar essa pessoa. Então significa que eu me importo com o outro. Buscar as coisas de cima é ter o exemplo de Cristo como nosso modelo de conduta. Qual foi o modelo de conduta de Cristo? Ele esvaziou-se de si mesmo, como o nosso irmão disse no início. O que significa se esvaziar de si mesmo? Ele esvaziou-se da sua glória de Criador do universo, de Deus onipotente, onipresente, onisciente, para se limitar a um ser humano como eu e você. Isso significa que ele veio para sofrer por causa dos nossos pecados, e é por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Ele sentiu toda a dor que nós sentimos, ele sentiu a humilhação que nós sentimos, ele sentiu os nossos sentimentos, para nos dar a liberdade da escravidão que nós estávamos. Jesus deu o exemplo do que significa se importar com o outro, e ele quer que nós nos sigamos. E ele disse: se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ser discípulo de Jesus não é somente vir à igreja aos domingos e cantar belos hinos de louvores a Deus. Ser discípulo de Jesus significa deixar Deus agir em nós. Deixar que Deus opere essa transformação. Mesmo que essa transformação muitas vezes nos causa dores, nos traz algumas dificuldades, mas isso significa que Deus está a agir em nós. O próprio Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas coisas e nós não conseguimos perceber o agir de Deus, mesmo para nós, para nosso benefício. Mas se nós buscarmos as coisas dele, as nossas, ele vai se preocupar. Não somos nós que devemos nos preocupar. No verso 2, Paulo diz: pensar então nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso significa concentrar o nosso pensamento, o nosso interesse nas coisas eternas e não nas temporais. Principalmente dos maridos e dos homens, eu penso que muitas vezes a preocupação é: será que eu vou ter dinheiro para pagar o arrendamento? Será que eu vou ter dinheiro para pagar o financiamento do banco? Será que eu vou ter dinheiro para pagar as contas de luz, de água? Mas Deus diz: busque primeiro o meu reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em 2 Coríntios 4,18, Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Quando nós ganhamos ou conseguimos um benefício para a nossa vida ou para a nossa família, são coisas que estão ali, são para o nosso bem, vão nos ajudar, mas são temporais. Mas quando nós damos um testemunho, do nosso testemunho pessoal para uma pessoa que está vivendo nas garras do pecado, e ela se liberta, e ela conhece Jesus, nós estamos falando de coisas eternas, que vão durar para todo sempre. Essa pessoa vai estar com você lá no céu, junto com Jesus. Paulo está dizendo que a vida neste mundo será melhor se for vivida por meio de um poder que está além deste mundo. Os gnósticos preocupavam com a sabedoria que poderia ter, um autoconhecimento nesse mundo. E muitas pessoas hoje ainda vivem de acordo com essa filosofia. Estão sempre buscando só conhecimento. Existem tantos cursos para trazer conhecimento, mas poucos ou quase nenhum deles trazem a possibilidade da pessoa estar mais próxima de Deus, da presença de Deus. Não que não devemos fazer estes, mas os mais importantes são esses que a palavra está a dizer. Todas as coisas criadas por Deus, incluindo o corpo, a comida, o prazer, são boas. No entanto, como o corpo físico busca oportunidade para as obras da carne, Paulo adverte a não se concentrar nas nossas atenções nessas coisas que são da terra, porque elas podem nos levar ao pecado, para não dar ocasião ao pecado. No verso 3 ele diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Só esse versículo daria para a gente pensar umas boas horas. A nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Onde é este lugar? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A morte em Cristo para a velha natureza é a nossa vitória contra o pecado, contra a nossa natureza caída, contra a barreira que nos separava do nosso Deus Pai. No momento da nossa salvação, o crente então ganha uma vitória contra o mal que o aprisionava, o mal da carne, a natureza pecaminosa. E a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Significa que se eu não tenho forças para vencer um hábito que me levava ao pecado, eu posso, em oração, em meditação, pedir ao meu Deus, e Ele vai me dar força para vencer esse mau hábito que me levava ao pecado. Aqui nós temos, dentro desse pensamento de Paulo, uma coisa que na teologia nós chamamos de já, mas ainda não.
já, mas ainda não. Este esconder com Cristo em Deus significa que a segurança da justificação em Cristo já aconteceu. A declaração de que eu não sou mais culpado no momento do julgamento final já aconteceu. Os meus pecados já foram cancelados diante de Deus. Mas ainda não estamos livres dos maus desejos da nossa velha natureza. Isso significa que mesmo tendo os nossos pecados cancelados, eu ainda estou sujeito às consequências do pecado. E se eu pecar, eu vou sofrer, eu vou sentir dor, eu vou sentir tristeza, vou sentir vergonha, porque eu ainda estou sujeito. Já estou livre, mas ainda não estou livre das consequências. Ainda estamos sujeitos à fraqueza da nossa carne. Versículo 4, Paulo diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós vos manifestareis com Ele em glória. Então, quando Cristo retornar na sua segunda vinda e a sua igreja subir com Ele, aí sim, naquele momento, nós já e agora sim, nós não teremos mais essa sujeição ao pecado. Mas a nossa garantia de vitória está no fato de que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Não é pelo nosso poder, mas é o poder de Deus atuando em nós. Por esta razão, os crentes devem olhar para o reino de Cristo, olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É isso que este primeiro momento significa: buscar os valores espirituais, não estar demasiadamente perdendo tempo com as coisas deste mundo. Podemos fazer os nossos planejamentos, devemos fazer, né? Os nossos planejamentos mensais, anuais, devemos ter a nossa vida aqui organizada, mas a nossa mente não deve estar concentrada somente nessas coisas. Precisamos de tempo para buscar as coisas que são lá de cima, que são eternas. Nós vamos ver em seguida o que isso significa. Para que isso aconteça, no segundo momento, Paulo então nos dá um ensino muito importante para a nossa vida como cristão. Abandonar os pecados enraizados na velha natureza. Os versículos de 5 a 11, Paulo vai falar sobre essa questão. Se no primeiro momento nós tivemos de buscar os valores espirituais, neste segundo momento é preciso abandonar as práticas pecaminosas em nossa vida. E ele vai dizer como? Versículo 5, olhem na tua Bíblia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele vai dizer quais esses membros que nós devemos mortificar: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Paulo, como ninguém, como um ser humano, como nós, conhece quais são as coisas que neste mundo da nossa velha natureza precisam ser mortificadas. Veja que o ato da salvação é a ação de Deus, mas o ato de mortificar os meus desejos é a ação minha. Lógico que com a ajuda de Deus, mas é a ação minha. Eu devo me esforçar, eu devo reagir contra o pecado. As metáforas usadas por Paulo passam da morte e vida, que dependem só de Deus. Deus é quem tem o controle da morte e da vida. E agora ele vai usar outras duas metáforas: vestir e remover roupas, que são ações humanas. Todos os dias, eu e vocês tiramos e colocamos as nossas roupas, quer seja para tomar banho, quer seja para colocar uma outra mais quentinha, quer seja para colocar uma outra menos pesada para ficarmos em casa, mas nós tiramos e colocamos. Então ele vai usar essas metáforas para nos ensinar como vencer o pecado. Interessante que então que a morte e a vida, somente Deus tem o controle, mas essas ações de vestir e remover são ações nossas. Então, mortificai, pois, os vossos membros. O verbo grego aqui, no indicativo, nesta ordem, denota uma ação decisiva para fazer resolutamente, sem vacilar. Então, eu devo ter a iniciativa de fazê-la. Em outras palavras, eles não têm que viver como se ainda estivessem vivos para pecar, quando na realidade eles não estão. Ou seja, nós não devemos viver como se nós devêssemos constantemente preencher os nossos desejos carnais, e a nossa carne vai sempre puxar para o pecado. Lembra que nós nascemos pecadores. Então, se a gente confiar na nossa carne,
estamos perdidos. Vamos pecar sempre. Então os cristãos precisam despir-se da velha vida que tem origem na vida terrena. Essa velha natureza, ou velho eu, nunca deveria ser a nossa norma de conduta após receber a nova vida em Cristo. Eu já ouvi muitos cristãos dizer: mas eu não estou sentindo que eu tenho que orar. Você não vai sentir mesmo. Não vai sentir. Porque a nossa velha natureza vai dizer: não gasta tempo agora com oração, não. Você tem muitas outras coisas, você tem que se divertir, você tem que ir passear, você tem que fazer outras coisas. Todas essas coisas são boas, lembra? Falamos no início. Mas não deve ser a concentração da nossa mente. Efésios 4, 21 e 22, Paulo diz: se é que o tendes ouvido, está falando de ouvir a Cristo, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Este despir-se é necessário porque fomos transformados em novas criaturas. É exatamente o que Paulo diz, ele escreveu aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 da segunda carta. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo faz um elenco, então, depois, de pecados que impedem a nossa comunhão com Deus. Ele fala da fornicação, que hoje é muito comum na cultura europeia, não só portuguesa, mas na cultura europeia. Primeiro, os jovens querem morar juntos, mas depois vê se dá certo, se bate ali os pinos, né? Aí decide casar. Isso, na Bíblia, chama-se, o pecado chama-se fornicação. E Paulo vai listar uma série de pecados: afeição desordenada, vil concupiscência, pessoa que está sempre pensando em fazer o mal, avareza, e Paulo vai dizer: idolatria não é somente construir um ídolo, ser avaro também é idolatria. Então tem vários tipos de idolatria. Paulo adverte quando não procedemos corretamente. Ele diz no verso 6: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo: a ira de Deus vem sobre as pessoas que não têm Cristo por causa dessas coisas. Mas se vocês são cristãos e vocês estão fazendo essas coisas, vocês vão ser punidos mais severamente. E aí no verso 8 ele vai dizer: mas agora, então, despojai-vos também de tudo. Ele vai continuar com essa lista de pecados. Pastor, mas eu não fornico. Mas olha aqui que ele vai dizer: despojai também da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, uma simples mentirinha é pecado tanto quanto a fornicação. Uma ira, uma cólera é pecado como um adultério. Despojai-o significa tirar essa roupa, tirar esse fato sujo dos quais estamos vivendo. Todas essas coisas devem ser retiradas da mente, da vida do cristão, para viver uma vida de comunhão com Deus e com o nosso próximo. É tirando essas coisas que nós podemos falar de Deus às pessoas, nós podemos dar o nosso testemunho pessoal. Os hábitos pecaminosos não fazem parte da nova vida em Cristo, apesar deles acontecerem, e são incoerentes com um novo estilo de vida. Não sei se você já ouviu, mas há pessoas que dizem: eu não quero ser crente, para ser crente igual aquela pessoa, igual aquele homem, igual aquela mulher. Não, muito obrigado. Mas Paulo diz: e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. A conduta do cristão deve ser de acordo com a sua nova posição. Aí tem uma transparência, tem uma coerência. O seu novo estilo de vida, a sua nova maneira de viver. Por isso, não desfalecemos. Escreveu aos Coríntios,
capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova em dia. Em muitos anos, em quase todas as épocas, em nossas igrejas, muitas vezes, há muitos cristãos que estão mais preocupados em observar se o irmão cometeu um erro ou se o irmão pecou, do que se preocupar com o seu próprio comportamento. O verdadeiro relacionamento com Deus acontece no interior das nossas vidas. E esse ninguém consegue ver. Nem a minha esposa, que eu tanto amo, que vive comigo há 37 anos, consegue conhecer o meu interior. E nem eu consigo conhecer o dela. É só eu com Deus e ela com Deus. Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados em buscar endireitar a vida do outro. Como pastor, eu tenho uma tristeza no meu coração de que a maior parte do tempo que os pastores gastam é para resolver problemas de relacionamento entre irmãos. A maioria dos pastores em todo o mundo gasta mais tempo para resolver conflitos internos nas igrejas do que usando esse tempo para discipular, para ensinar, para evangelizar. Exatamente porque em vez de olhar para nós mesmos, olhar para o nosso interior e dizer: Deus, muda a minha vida, transforma esse meu ser, me ajuda a ser mais igual a Ti, a gente está mais preocupado em olhar para o outro. E aí surgem os conflitos. No entanto, é necessário dedicar na aplicação das práticas espirituais para poder vestir-se do novo modo de viver. Eu terminei um módulo no Instituto Bíblico Português, na semana passada, sobre crescimento ao longo da vida, com os alunos do primeiro ano. E nós tivemos como base um livro muito interessante, e eu indico a todos os irmãos lerem esse livro. É um livro que se chama Celebração da Disciplina, do Richard Foster. E é muito interessante que o Foster, nesse livro, ele divide o livro em 3 partes. Na primeira parte, ele chama de disciplinas interiores. E ele vai falar sobre a meditação, sobre a oração, sobre o jejum e o estudo da palavra. A segunda parte do livro são as disciplinas exteriores. Ele vai falar sobre a simplicidade e a solitude. E a terceira e última parte é sobre as disciplinas associadas. Ele vai falar sobre a confissão, sobre a adoração, a orientação e celebração. E além de usar esse livro como base, agora nós estamos usando, eu e minha esposa, na nossa meditação pessoal entre nós. É interessante que este escritor, ele é muito realista. E ele diz, em quase todas essas disciplinas que nós precisamos desenvolver para a nossa vida de comunhão com Deus, nosso crescimento espiritual, ele diz que nós nunca começamos no ideal. O que isso significa? Que quando eu penso no estudo da palavra, ninguém começa a ler o tanto que seria necessário já ler todos os dias. Começamos de pouquinho. Ele falou, e esse é o ideal. Começa de um pouquinho, 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos, 5 versículos, um capítulo inteiro, 2 capítulos, 3 capítulos, e vai aumentando esse gosto, gastar esse tempo com a palavra. E ele vai dizer a mesma coisa em relação à oração, e a mesma coisa em relação às outras práticas, inclusive em relação ao jejum. Ele vai dizer, ninguém consegue chegar jejuando igual a Jesus 40 dias, porque vai morrer, se fizer isso logo de cara. Mas começa de pouquinho, uma manhã só, e depois aumenta um pouquinho e vai conseguir fazer isso como prática para estar em comunhão com Deus. É importante que nós meditemos na palavra do Senhor, que nós oremos, que nós estejamos num tempo de silêncio diante do Senhor. Isso significa que nós vamos conseguir olhar para dentro de nós, olhar para os nossos pensamentos, para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, para os nossos relacionamentos, que nós vamos poder interceder por aqueles que estão perto de nós. A nossa oração não vai ser centrada só em nós mesmos. Senhor, eu preciso disso, me dá isso, eu quero isso, eu preciso daquilo outro. Não, a gente vai começar a pensar que também os nossos filhos precisam de ajuda, também os nossos vizinhos precisam, os outros irmãos da igreja precisam, os missionários precisam, os pastores precisam, a comunidade que nós servimos precisa. Hoje oramos aqui pela cidade de Évora, então a nossa cidade precisa da nossa intercessão.
E é de pouco que essas práticas espirituais vão sendo arraigadas dentro de nós. Mas lembra do que dissemos no início, isso não acontece naturalmente. Se nós deixarmos naturalmente, isso não vai acontecer. Porque nós somos pecadores, a nossa tendência é não fazer. Mas nós precisamos fazer como Paulo diz, mortificar, despir-se e vestir a nova natureza. Então Foster, nesse excelente livro, escrito não é tão grande, mas ele traz ensinamentos fantásticos que nos ajudam a entender como é, então, olhar para dentro de nós mesmos e parar de olhar para a vida dos outros. E quando nós fazemos isso, nós não somente paramos de criticar, paramos de ser legalistas, mas como nós passamos a ajudar as pessoas. Nós passamos a ser ponto de referência na vida das pessoas. E as pessoas vão nos ouvir. Às vezes vão até procurar saber por que nós agimos assim. E vão então perceber que há alguém fazendo diferença. Você pode fazer diferença no teu trabalho. Pode fazer diferença no meio da tua vizinhança. No meio da família. Não importa onde. Deus vai te dar a oportunidade e você vai fazer. Você pode não ser bom com palavras, mas Deus vai te usar pelo teu testemunho. Se você tem facilidade de falar, Deus vai usar então a sua maneira de expressar também. Então é iniciando com o pouco que vamos chegar ao ideal para o nosso crescimento espiritual. O terceiro e último momento é apropriar-se das virtudes da nova vida em Cristo. A última parte, que vai dos versículos 12 a 17, Paulo diz então, revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Por causa da nossa nova natureza em Cristo, todos os crentes são chamados a usar então a virtude, deixando a paz de Cristo governar os nossos corações. Novamente, Paulo pede aos crentes que ajam de forma decisiva. Ele fala, você tem que vestir-se dessas coisas. Você tem que vestir-se da palavra. Você tem que vestir-se da meditação. Você tem que vestir-se da oração. Você tem que vestir-se do tempo de silêncio, do tempo a sós com Deus. Você tem que vestir-se da adoração. Já percebeu aquele crente que todo dia está... Hoje fez 3 graus de menos. Poxa vida, mas hoje está muito frio, né? Aí passou alguns meses, fez 40 graus, mas hoje está muito calor mesmo, né? Nem vou na igreja, hoje está tão calor que eu não estou aguentando. Senhor, graças a Deus por esse frio, esse tempo que precisávamos. Senhor, graças a Deus por esse calor. Graças a Deus pela chuva, graças a Deus pelo alimento, graças a Deus pela minha vida, graças a Deus pelo meu trabalho, graças a Deus pela minha esposa, graças a Deus pelos meus filhos. Louvar a Deus em todas as circunstâncias. Vestem-se como eles usaram então agora o novo homem, daí então viver de acordo com os atributos e as atitudes apropriadas. Lembra, não somos mais velhas criaturas, não somos mais inimigos de Deus, somos servos de Deus, somos cristãos, somos amados de Deus, somos a menina dos olhos de Deus. Temos que nos vestir apropriadamente, não é só para vir bem bonito na igreja batista aqui em Évora todos os domingos, mas é todos os dias. E essa nova maneira de viver, Paulo diz que inclui sentimentos de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. No verso 3 ele vai dizer, olha, isso também vai implicar em suportar uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo de uma maneira mansa e tranquila diz, olha, a vida em comunidade não vai ser um mar de rosas. Vai ter problemas, vão ter choques de ideias, vão se gerar conflitos, mas o que nós devemos fazer nesse momento? O irmão cantou muito alto, suporte uns aos outros. O outro irmão cantou muito baixo, suporte uns aos outros. É interessante que quando nós entendemos essa palavra, a nossa vida se torna fácil de ser vivida como cristãos. Os crentes também devem suportar uns aos outros com atitudes que nós acabamos de mencionar, que Paulo acaba de mencionar. Eles devem perdoar uns aos outros como nós somos perdoados pelo nosso Senhor. Já ouvi muitos crentes falar assim,
Eu perdoo algumas coisas. Aquilo que aquele irmão fez, eu não perdoo. Ah, é? É mais importante do que nós fizemos contra Deus. E Deus nos perdoa. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 14. Se a gente quer entender um pouco sobre amor, Paulo escreve uma explicação do amor em 1 Coríntios 13. Nós não temos tempo aqui para pensar nesse texto, mas você pode ler na tua casa depois. Ele vai falar que o amor não é egoísta, o amor espera o bem do outro, o amor suporta, tudo suporta, e o amor permanece até o fim. Esse texto de 1 Coríntios 13 tem que estar na nossa mente. E Paulo vai avante e diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações. Então, se a gente aprende a suportar, a gente aprende a perdoar, então a paz de Cristo vai reinar na nossa vida, na nossa comunidade. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que é que não faz mal numa igreja? O que é que não faz mal na vida de um cristão? Quando nós admoestamos uns aos outros, ensinamos uns aos outros. Admoestar não é dar bronca, gente. Admoestar é ajudar a levantar o outro. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Eu vou com você, eu te ajudo. Eu te ajudo. Ser um companheiro. Ensinando uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor. Então os crentes mais próximos de Cristo também estão mais próximos uns dos outros. As palavras da Bíblia, a palavra escrita de Deus, deve habitar abundantemente no nosso coração. Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, como que eu vou pronunciar a palavra de Deus? Através do estudo, meditação e aplicação na nossa vida. Quando essa palavra mora no coração do crente, ela naturalmente flui para salmos, hinos e cânticos espirituais. E Paulo termina dizendo: e quando fizerdes por palavras ou por obras, não importa se você deu testemunho com palavras ou testemunho pessoal com as suas ações, fazem tudo em nome do Senhor, não é para a glória nossa, é para o Senhor, glória ao Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Olha, irmão, você me ajudou, eu consegui. Glória a Deus, não a mim, glória a Deus. Foi Deus que agiu. Eu por mim não faria isso, não. Mas Deus, através de mim, conseguiu fazer. Aplicação final para a nossa vida nessa manhã, irmãos. Do primeiro momento da nossa vida espiritual, aprendemos que a nossa atenção deve estar centrada mais nas coisas lá de cima. Esquecendo um pouquinho as daqui de baixo. Onde Cristo está e onde um dia nós também iremos estar com Ele. Do segundo momento dessa caminhada, aprendemos que no processo de santificação, eu tenho que abandonar os hábitos que fazem parte da velha natureza. Não é o Espírito Santo que vai vir aqui tirar do meu coração esses pensamentos maus. Sou eu que devo fazer isso. Ele vai me ajudar. E quando eu não conseguir, eu posso orar e Ele, com gemidos inexprimíveis, vai me ajudar diante do Pai. Mas eu tenho que fazer isso. Então cabe a mim parar de pecar e entristecer o Espírito Santo que habita em mim. E do terceiro e último momento em nossa vida com Cristo, aprendemos que devemos apropriar-nos das novas vestes espirituais. Que a nossa vida como cristão seja uma vida que busca constantemente vestir as vestes espirituais. Em alguns momentos nós vamos falhar. Em alguns momentos nós não vamos fazer aquilo que nós queremos fazer como cristãos. Mas nós temos a possibilidade, a oportunidade de pedir perdão, nós temos a possibilidade de suportar uns aos outros, e nós temos a alegria de poder servir o nosso Senhor. Esse é o objetivo da nova vida em Cristo. Como eu disse, esse é um texto muito longo, e a gente precisa de muito tempo para a gente pensar mais profundamente. Mas em síntese, é isso que Paulo está dizendo. Se eu quero viver uma vida para Deus, então eu tenho que buscar as coisas dele. Eu tenho que deixar as coisas desse mundo para baixo. E eu tenho que vestir as coisas de Deus na minha vida.
Eu não sei como está a tua vida, o teu relacionamento com Deus. Mas eu tenho a plena convicção que Ele quer que você esteja nesse caminho. Eu gostaria que você baixasse a tua cabeça nesse instante. E por um momento eu gostaria que você pensasse no teu relacionamento com Deus. Como está a tua vida com Deus? Como está o seu testemunho pessoal? Quantas vezes você tem se preocupado mais com o outro do que consigo mesmo, neste deixar Deus agir? E é o momento de pedir perdão a Deus. É o momento de estar em comunhão com Deus, porque nós também daqui a pouco vamos celebrar a ceia do Senhor. E é o momento que Cristo deixou para que nós lembrássemos do sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelas lições tão necessárias que a Tua Palavra traz ao nosso coração. Obrigado por esses ensinos que Paulo nos traz nessa carta aos Colossenses. Nos ajude a pensar mais nas coisas lá de cima, Senhor. Nos ajude a tirarmos todas as coisas, as amarras, os pecados que visam e muitas vezes nos impedem de servir melhor. Nos ajude, Senhor, a vestirmos das vestimentas espirituais. Nos ajude a termos mais alegria em praticar as disciplinas espirituais na nossa vida, Senhor. Que elas não sejam como um peso, mas sejam uma alegria para cada um de nós. Abençoa a Tua igreja aqui em Évora, Senhor. Abençoe a vida de cada um de nós, que nós possamos não impedir que o Teu Espírito trabalhe nas nossas vidas e ansiarmos por esse agir do Senhor em nós, para que de dia em dia nós sejamos transformados e nós permitamos que o Senhor possa usar, apesar das nossas fragilidades, apesar da nossa falibilidade, que o Senhor possa assim mesmo ainda usar-nos para transmitir a Tua graça e a Tua misericórdia às pessoas que ainda estão nas trevas, caídas no pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão misericordioso, porque o Senhor é tão amoroso, que o Senhor nos dá essas oportunidades, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.